Estamos dando as boas-vindas para todos. Shalom, boa noite. Esse encontro nosso é sempre um momento muito especial. Temos aguardado isso. Estamos, como temos falado, estamos numa jornada. Por isso nós colocamos rumo ao novo homem. Num certo sentido, já estamos lá, porque Jesus fez o sacrifício perfeito, ele providenciou, ele quebrou todas as barreiras, ele providenciou o caminho. Então, no sentido de ser possível, no sentido de ter o caminho aberto, nós já estamos, né, desde 2000 anos atrás, nós já estamos nessa posição do novo homem. Mas na prática, muitas vezes nós temos bastante terreno, né, bastante distância para caminhar ainda. E especificamente aqui no Brasil, estamos ainda engatinhando em muitos sentidos, mas estamos caminhando de acordo com a permissão do Senhor Deus. E é uma grande alegria nós podermos reunir aqui. É muito bom a gente saber que temos pessoas de diversas partes do Brasil e até fora do Brasil. Estamos com nosso querido irmão, também judeu messiânico, Pedro Souto, do Chile. O objetivo principal nosso aqui é realmente nos unir mais. É muito bom a gente entender a palavra de Deus, entender a visão, saber que Deus tem um propósito, um papel, uma função importante, desde Abraão, Isaac, Jacó. Deus tem um propósito importante para os descendentes de Abraão, os descendentes do povo de Israel. É muito bom entender isso, mas nós queremos mais do que entender, nós queremos praticar, nós queremos nos unir e nós cremos que teremos oportunidade no futuro não muito distante de estarmos juntos fisicamente, de ter um encontro, uma oportunidade de estarmos juntos. E uma das maneiras que nós sentimos que Deus nos orientou a interagir mais, ouvindo um pouco cada mês, né? Como também fizemos no ano passado, cada mês queremos ouvir um pouquinho de um líder messiânico diferente, mas nós queremos orar juntos. Tem algo muito especial na presença de Deus e nós unirmos as nossas vozes, de nós levantarmos as nossas vozes, orando juntos pelo mesmo propósito e orando por questões que afetam tanto a comunidade messiânica, as várias comunidades, mas também a igreja cristã. Então, nós queremos nos unir dessa maneira na oração. Então, nós vamos ter uma pequena introdução. Nosso irmão Rosh Gilberto Branco, de São Paulo, vai compartilhar um pouco conosco daquilo que Deus tem colocado no coração dele, da situação. Pode falar tanto situações específicas que ele está vivendo, quanto da comunidade messiânica, do povo de Israel em geral, para nos ajudar a orar. Rosh Gilberto, é um grande prazer ter você conosco mais uma vez. E sinta-se com toda liberdade para compartilhar. Queremos unir o nosso coração de outras comunidades messiânicas, também comunidades cristãs. Queremos unir os nossos corações para juntos orarmos e pedir que o Senhor apresse a formação no novo homem ou da noiva. Amém. Shalom Aleichem. Então, paz para todos, irmãos. É um prazer podermos participar aqui e sabendo que não somente temos um bom número de pessoas que estão participando deste momento conosco, como sei também que depois de gravado ainda muitos outros poderão ter contato, e isso realmente é bastante importante. O meu chamado para o movimento messiânico se deu no ano de 1992, através do pastor Jim Wallace.
nesse contexto, eu aprendi uma coisa que talvez alguma coisa que eu fale aqui seja redundante, muitos já conhecem, mas talvez nem todos saibam muitos detalhes. Eu aprendi a dificuldade que a igreja tem de se aproximar da comunidade judaica. Isso vem de longa data. Sabemos que a animosidade contra o povo judeu já vem desde que o povo de Israel saiu do Egito pela liderança de Moisés, e ao longo da história, tirando alguns casos específicos, que nem o rei Hirão, que foi amigo de Davi e ajudou Salomão na construção do templo, que eles eram amigos, poucos governos, poucos países tiveram alguma afinidade maior com o povo de Israel. A maioria se indispunha. E nós sabemos que isso dura até os dias de hoje. Então, nós sabemos que, durante o longo da história, o povo de Israel foi perseguido inúmeras vezes, mas o que mais, vamos dizer, pesa para o nosso lado foi nessa atual era, chamada a Era Comum, ou a Era depois de Cristo, em que nós sabemos que o povo de Israel teve muitas perseguições, muitas vezes houve morticínios, e principalmente o que marca mais é nós sabermos que, depois de um certo tempo, visto que a comunidade, vamos chamar assim, comunidade messiânica, porque na realidade chamarmos comunidade cristã e messiânica é a mesmo significado. Então, a comunidade dos primeiros cristãos, do primeiro século, segundo século, tinha mais judeus do que gentios. Passando o tempo, o número de gentios superou de judeus, e até que chegou um ponto, quando chegamos lá no quarto século, que houve um grande racha e praticamente os gentios expulsaram os judeus do meio dos cristãos. Não vamos entrar muito em detalhes por causa do tempo ser curto. E ao longo da história nós vemos que aquele muro que Jesus derrubou, em que permitiu que até mesmo gentios pudessem conhecer a salvação, depois de um tempo esse muro parece que foi reconstruído, né? Então nós vemos agora do outro lado os cristãos rejeitando os judeus, algumas teologias que surgiram há muito tempo atrás, elas subsistem até os dias de hoje, alegando que os judeus foram rejeitados, que Deus não olha mais para os judeus, que a igreja substituiu Israel, e todas essas as doutrinas que surgiram ao longo da história que têm criado um sentimento que nós entendemos como antissemitismo, que imaginamos, não, antissemitas são só aqueles inimigos de Israel, foi a Alemanha nazista, hoje em dia o Islã, mas não, nós vamos encontrar muito antissemitismo até dentro da própria igreja. Isso criou, no histórico do judeu, esse sentimento de perseguição, de injustiças que, ao longo da história, se um judeu for se conversar, ele vai falar da época da Inquisição, em que milhares e milhares de judeus foram mortos só pelo fato de serem judeus. A alegação sempre por parte dos cruzados nesse período medieval foi de que eles mataram o nosso Deus, e assim houve muitas mortes, várias perseguições, culminou no período nazista, em que, apesar de muitos dizerem, bem, mas o nazismo não tem nada a ver com o cristianismo, nós sabemos que não, mas para o judeu, que sabia que a Alemanha era um país notoriamente cristão, luterano principalmente, mas que, é lógico, nem todo mundo era convertido. Não estamos de forma nenhuma culpando a igreja luterana, não é isso, mas para a visão do judeu, que vê um país cristão, vendo muitas vezes as alegações nos próprios campos de concentração, no histórico deles, como dizia o pastor John Wallace, conversando com uma judia sobrevivente do Holocausto, ela não conseguia imaginar que um não-judeu pudesse amar os judeus. Muitos judeus ainda hoje sentem isso. Por quê? Porque não houve demonstração de afeto durante muitos séculos. Havia uma grande separação. Bem,
E também, sem entrar muito em detalhes, nós sabemos que no ano de 1967 houve um marco na história por cumprimento de uma palavra que Jesus disse, que está no livro de Lucas, capítulo 24, que diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo dos gentios. E nós sabemos que em 1967, desde o ano 70, quando Jerusalém foi totalmente tomada pelos romanos e todos os judeus foram expulsos, não há nenhum governante em Jerusalém durante muitos séculos, até que em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, quando uh, o, uma parte do exército de Israel, do setor dos paraquedistas em especial, conseguiram expulsar os invasores de Jerusalém e unificaram a cidade de Jerusalém para o governo então de Israel, e Jerusalém passou a ter um prefeito judeu depois de quase 2000 anos. Então, depois desta data, observa-se claramente um crescente número de judeus se convertendo, conhecendo Jesus como Messias, e esse número tem crescido exponencialmente, tanto em Israel como em várias partes do mundo. Então, o atual movimento messiânico começou nesta época. E uma coisa que eu aprendi desde 1992, que a igreja tem que olhar os judeus messiânicos como irmãos. Ainda que existam algumas discrepâncias, alguns preconceitos, a gente luta contra isto, nós vemos que, de uma maneira geral, o que é o movimento messiânico? Faz parte do mesmo corpo do Messias, o mesmo corpo de Cristo. São os judeus que creem em Jesus da mesma maneira que qualquer outro gentio que aceitou Jesus na sua vida e é transformado pelo Espírito de Deus. Esse número está crescendo e esses judeus que conhecem Jesus realmente não têm nada contra a igreja. Pelo contrário, se sente parte da igreja, principalmente aquela parte da igreja que entende esse chamado e essa necessidade de salvação para o povo de Israel. Agora, entre os judeus que não conhecem o Messias, Yeshua, aí a história é um pouco diferente. Aí ainda existe preconceito por parte dos judeus para com os cristãos e por parte de muitos cristãos contra os judeus também. E nós observamos isso, que é importante que seja difundido, que seja anunciado, para que muitos formadores de opinião do meio cristão entendam aquilo que foi o início do meu ministério, quando eu fazia palestras nas igrejas, mostrando a grande necessidade que existe de que a igreja ame o judeu, sabendo que ele precisa ser salvo como qualquer outra pessoa. Existem alguns pensamentos que eu classifico como até mesmo diabólicos. Alguns dizem, não, o judeu não precisa aceitar Jesus. Temos que dizer, não, o judeu já é salvo porque é judeu. Nós sabemos que a Bíblia não concorda com isso. E se os cristãos pensassem assim, quem iria falar do Salvador para os judeus? Eles iam morrer no pecado e seriam condenados. Então, não é por aí. Então, tanto a teologia da substituição, que diz que os judeus foram desprezados, esquece eles estão condenados, como eles são todos salvos porque são judeus, são duas vertentes do mesmo projeto, primeira ideia, doutrina demoníaca, que impede muitos de entenderem. O judeu precisa crer em Yeshua, em Jesus, da mesma maneira como qualquer outra pessoa. Ele precisa ter os seus pecados perdoados para também ser declarado filho de Deus. Isso é que realmente as igrejas precisam entender. Então, nós temos observado, inclusive, que isso é uma coisa já mais moderna, mais recente, de talvez pouco mais de 10 anos para cá, que nós temos observado até mesmo aí acontece até alguns extremos. Cristãos, de repente, acham que tem que virar judeus para serem mais santos. E tem muita gente atrapalhada com isso, certo? Então, são
duas coisas que nos chamam a atenção, nós temos sido chamados por Deus para trabalhar nesse contexto. Uma é levar a mensagem da salvação através do Messias judeus para os judeus, para a comunidade judaica, e, em muitos casos, tratar pessoas que ficaram com a cabeça meio confusa, e tantas coisas que ouviram meio sem fundamentação, algumas pessoas que, querendo ser judeus, mais seguem a visão ortodoxa do que a messiânica, e, infelizmente, temos visto muitos judeus que antes eram crentes, agora se julgam tão judeus que nem que rejeitam Jesus. Isso tem sido algo que nós temos visto bastante. Então, o que eu gostaria de apresentar para toda a comunidade como alvo de oração. Primeiro, que Deus realmente fortaleça os poucos líderes messiânicos que nós temos no Brasil que realmente visam alcançar o judeu, porque ele é necessário. Deus quer salvar. Então, alguém tem que falar da salvação para eles. E que Deus fortaleça aqueles que têm essa visão e os que não têm sejam despertados. Nós gostaríamos de ver muitas congregações messiânicas no nosso país. Nós temos comunidades judaicas em todos os estados do Brasil, mas congregações messiânicas são poucas. Então, nós temos desde o Amazonas, desde do Acre, de Rondônia, até lá no Rio Grande do Sul, está nosso irmão Sadi também fazendo o seu trabalho por lá. E, mas estão poucos. Se formos procurar mesmo quantos messiânicos Deus tem levantado para levar a mensagem para os judeus, são bem poucos. Então, se a igreja entender que precisa orar pela salvação dos judeus, da mesma maneira que tem que orar pela salvação dos nossos indígenas, orar pela salvação do povo africano, salvação do povo asiático, também tem que orar pela salvação do povo judeu que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, ainda tem muito mais judeus fora de Israel do que em Israel. Então, em todas as partes, precisamos que Deus levante alguém cheio do Espírito de Deus para levar essa palavra de salvação para essa comunidade que, sem dúvida nenhuma, são as ovelhas perdidas da casa de Israel que precisam ouvir da salvação. Então, nós temos enfrentado muita dificuldade. Todas as congregações messiânicas têm enfrentado grandes dificuldades, certo? Muitas vezes não sendo devidamente compreendidos. Existem alguns líderes que nos veem com receio, eles vão judaizar a igreja, eles vão trazer a lei. Não, isso não existe. Nós queremos levar a paz do nosso Deus para toda criatura. Temos que levar a salvação de Yeshua tanto para os judeus como para os gentios. Então, o diabo sempre lutou contra o povo de Israel e continua lutando. Nós sabemos muito bem, isso é uma frase interessante que temos aprendido de alguns líderes messiânicos. Deus ama o povo de Israel e Deus ama a igreja. E se Deus ama o povo de Israel e ama a igreja, nós sabemos que o diabo odeia o que Deus ama. Agora vocês fazem ideia do que é um judeu que é também filho de Deus. Então parece que o diabo odeia duas vezes mais. Então, realmente, nós necessitamos das orações, intercessão, para que o Eterno possa nos dar do seu poder, para que possa haver um grande avivamento, de maneira que o Espírito de Deus toque no coração de muitos judeus. Nós temos bastante judeus no Brasil que precisam saber que a salvação está em Yeshua. E em Israel também. A população de messiânicos em Israel, ainda que possa parecer bem interessante, tem cerca de 30 mil messiânicos lá em Israel, mas o que é 30 mil para uma população de milhões?
Então, tem muito judeu para ser salvo lá também. Temos a quantidade enorme de judeus que moram na Argentina. Eu acredito que, eu não sei a quantidade que exista no Chile, mas tem na Venezuela, em todos os países tem judeus, e eles precisam ser salvos. Porque se alguém não falar que Yeshua é o Messias enviado, que é a oferta, que é Corban, a oferta que foi feita para a nossa salvação, se ninguém disser isso para eles, eles não vão saber e vão morrer nos seus pecados e serão condenados. Então, o meu clamor mesmo para a igreja é que desperte para orar pela salvação dos judeus e entenda que as congregações messiânicas estão na linha de frente para isto. E se nós não tivermos a mão de Deus sobre nós, não há quem resista. Então, os poucos líderes messiânicos que eu citei aqui, que estão lutando aqui em São Paulo, têm uma dificuldade muito grande. Então, nós temos, a própria comunidade judaica não gosta da gente. Então, para que haja realmente vermos os judeus se aproximando da igreja, eles têm que conhecer Yeshua, eles têm que conhecer Jesus, para que cada vez mais nós vejamos esta união. E os irmãos podem ter certeza, cada congregação legitimamente messiânica é parte da igreja de Cristo. Nós somos um só corpo, o corpo do Messias. Nós somos um só povo, os filhos de Deus. Então, isso nós temos realmente, nós estamos unidos, nós estamos juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos lutar juntos e peço, não esqueçam de olhar, de orar pelos líderes messiânicos para que Deus levante ainda mais líderes messiânicos no nosso país e aonde houver necessidade de haver testemunho do Messias para a comunidade do povo de Israel. Muito bom. Essa é a nossa visão, estar aqui juntos orando. Daqui a pouco eu vou pedir que cada irmão messiânico que está aqui, representando alguma congregação, se identifique para que todos aqui possam ajudar a orar por vocês. Mas vamos ver, Luiz, tem perguntas para fazer? Vamos fazer as perguntas. É uma oportunidade de interagir. E os judeus têm aversão à palavra da cruz. A pergunta é: os messiânicos também têm uma certa aversão a essa palavra da cruz, né? Que deve ser entendida mais como sacrifício, que a gente entende até ouvindo judeus, mas se fala muito em cruz. Então a pergunta é se, assim como os judeus que não são messiânicos têm aversão a essa palavra cruz, os messiânicos também têm aversão a essa palavra cruz? É a primeira pergunta. E aí que dá também para casar com esta é que se há preconceitos entre judeus e cristãos e vice-versa, ou seja, se existem preconceitos, se também, além dos cristãos terem alguns preconceitos com os judeus messiânicos, se os messiânicos eventualmente também, pelo que o irmão tem visto, tem preconceitos em relação aos cristãos. Bem, irmãos, em princípio, eu posso dizer que palavras, não somente a cruz, como o próprio nome Jesus, provoca, na maioria dos judeus que conhecem um pouco da sua própria história, realmente um certo desconforto. Vamos pensar bem. Nós sabemos que a primeira cruzada foi pouco depois do ano 1000, que os cruzados invadiram Jerusalém, expulsaram ali os muçulmanos, e uma das primeiras coisas que a primeira cruzada, única que teve sucesso em conquistar Jerusalém, a primeira coisa que ele fez depois de eliminar os muçulmanos foi colocar todos os judeus que moravam na cidade, porque havia mais tolerância por parte dos muçulmanos para com os judeus em Jerusalém nessa época do que por parte dos cristãos, porque aquela cruzada, quando entrou em Jerusalém, reuniu todos os judeus dentro da sinagoga e ateou fogo à sinagoga que existia em Jerusalém.
Então, de uma maneira geral, o judeu, quando ouve sobre cruz, ele não associa como o cristão vê. Para ele, a cruz é sinal do cristianismo que foi seu perseguidor, foi seu inimigo durante séculos. E como eu disse, não é só a cruz, o próprio nome Jesus. Por isso que quando falamos com um judeu, nós até evitamos, ainda que os messiânicos não têm preconceito contra Jesus e contra a cruz, não, porque os messiânicos sabem o que significa. Mas, de uma maneira geral, os judeus não messiânicos, eles associam esse período de sofrimento, como disse até o próprio nazismo. Então, tem muita história sobre isto. Então, de uma maneira geral, posso dizer que o judeu que conheça a sua história tem reservas contra o nome Jesus, contra a cruz e tudo que se diz respeito ao cristianismo. E, então, outra parte respondendo, os messiânicos não têm esse preconceito. Estou falando dos messiânicos de verdade, porque sabem o que significa, vivem isto, sabem o significado de onde vem o próprio nome Jesus tem sido estigmatizado por algumas pessoas que não sabem de onde vem essa palavra Jesus, não conhecem. E vê que, na realidade, vem do próprio nome de Jesus em hebraico, que é Yeshua, por questões de linguística, regras de linguística, sujeito de português é assim, mas é a mesma coisa. Nós sabemos disso, mas tem pessoas que estão criando casos, não, querem dizer que Jesus foi um nome inventado por Roma, e tem toda uma história que estão inventando por aí. Então, os messiânicos legítimos não têm esse tipo de preconceito. Certo? Por isso estamos sem problema, por isso podemos pregar na igreja e falar Jesus, se as pessoas se incomodarem ou não souberem o que é Yeshua, certo? Então não tem problema nenhum entre nós sobre isso. A outra questão é como no Brasil tem sido o contato entre judeus tradicionais e messiânicos e se houveram avanços num tempo para cá. Bem, continua havendo entre os judeus ortodoxos, existem até organizações voltadas para impedir que judeus se tornem messiânicos. Tem toda uma história atrás disso. Em Israel existem perseguições violentas. Nós não sofremos isso no Brasil porque a nossa lei nos protege nesse sentido. Mas em Israel a coisa é mais complicada. Lá existem atentados terroristas contra messiânicos, pessoas são agredidas, tem terrorismo mesmo, até bombas colocadas na casa de pessoas. Isso acontece lá, pessoas foram esfaqueadas por serem messiânicas lá. Mas em outros países, não. Nos Estados Unidos, ninguém pode falar nisso, aqui mesmo não acontece nada. Mas nós não somos bem vistos pela comunidade tradicional. O judeu que se torna messiânico é considerado como um traidor, aquele que abandonou o judaísmo para aderir ao lado dos inimigos. Então, imagine como é que fica a situação, né? Então, o que nós temos, nós não temos que nos preocupar se eles gostam de nós ou não. Da mesma maneira que a igreja não se preocupa se as pessoas de outras religiões gostam ou não gostam, o que interessa é anunciar o evangelho, da mesma maneira eu entendo que nós temos que anunciar o Messias para o judeu. Quem vai convencê-lo é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus traz muitos para conversar conosco e acabam reconhecendo que realmente o Messias já veio e que Yeshua é o Salvador. Então, nós temos que confiar que quem vai fazer esse convencimento e a mudança de atitude é o Espírito de Deus. Por isso que não tememos nenhum tipo de animosidade, nenhum tipo de perseguição, porque nós estamos na mão do nosso Deus. Aos olhos dos cristãos, o Corban seria o oferecimento, né, de alguém, e até criticado isso em termos ritualísticos, de alguém para o serviço a Deus, então ele abria mão até de cuidar da própria família. E o senhor, né, o irmão abordou o Corban relacionando a Cristo, que é bem interessante. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre o significado de Corban e um pouquinho mais sobre isso. E daí também
se já puder falar logo em seguida, sobre, o irmão comentou que uma profecia foi cumprida em 1967, de Jerusalém ser pisada pelos gentios. A pergunta é se essa é uma interpretação comum, recorrente entre todos os messiânicos, e se o irmão poderia falar um pouquinho mais sobre essas duas coisas. Porque Corbã era o cordeiro, o animal que era oferecido em oferta pelo pecado. Certo? Então, Jesus se ofereceu como oferta por nós, então ele é o Corbã, ele é o sacrifício, certo? É aquele que foi o preço pago pela nossa salvação. Não costumo usar esse termo para nenhuma outra condição. Então, Jesus, ele é o Corbã, ele é a oferta pelo nosso pecado. Esse é o sentido da palavra, né? A segunda parte eu disse sobre... A segunda, quando o irmão citou de Jerusalém como profecia cumprida, o fato de Jerusalém ser pisada pelos gentios em 1967, falar um pouquinho mais sobre isso, e se essa interpretação é recorrente entre os judeus messiânicos. Bem, essa é uma interpretação que foi passada para nós pelos pioneiros do movimento messiânico, desde 1967, que eles entenderam isso quando observaram que foi um grande avivamento em termos de salvação de judeus. Até 1967, ouvia-se muito pouco a respeito de levar o Messias para os judeus. O número de judeus que criam era um número muito pequeno, quase que não... A maioria da igreja nem sabia que tinha judeu crente. E depois de 67, uma coisa que foi observada, então isso entre os judeus mais, vamos dizer assim, mais históricos, messiânicos, mais históricos, os pioneiros mesmo, isso é entendimento comum, certo? Então, talvez alguns grupos que se dizem messiânicos não entendam dessa maneira, mas é como nós vemos em função de grande número de judeus que inicialmente deram seus primeiros passos em igrejas, porque não existiam ainda congregações messiânicas, e com o tempo viram a necessidade de ter um ambiente mais judaico para que outros judeus que tinham muita resistência para ir numa igreja, eles iriam em uma sinagoga messiânica. E assim o número de judeus que passou a crer em Yeshua começou a crescer muito. E cada judeu que cria em Jesus acabava aquele preconceito contra a igreja de uma maneira geral. Que bom, muito bom a gente poder ter essa... E são assuntos que poderiam alongar bem mais, mas foi bom dar um toque, né, em vários assuntos. Cada reunião a gente vai ter oportunidade de tocar em alguns desses assuntos e ir nos aproximando mais e entendendo mais o contexto. Então, nosso objetivo agora é oração. O nosso irmão Gilberto já falou, deu um panorama de desafios, dificuldades. Nós queremos nos envolver. O que eu entendo sobre o novo homem, sobre essa união que Deus quer fazer, como eu falei no início, não é só saber sobre isso na teoria, na doutrina. Tem muitas igrejas cristãs que se interessam em Israel, que fazem viagem para Israel, que é maravilhoso, é muito bom visitar Israel, e às vezes nós deixamos de nos envolver com irmãos judeus, congregações messiânicas que estão aqui perto de nós, e é claro que nós devemos realmente orar, como foi mencionado, tem judeus em muitas regiões do Brasil, tem em outros países, e principalmente em Israel. Sabemos que, claro que existem interpretações diferentes, mas entendemos que há um papel importante para a volta de Jesus. Eu vou resumir assim, né? Tem um papel importante para a volta de Jesus. O que Deus está fazendo entre o povo judeu. Nós estamos acostumados a ler aquele versículo em Mateus 24, que é muito importante, que o evangelho do reino precisa ser anunciado, proclamado em todas as nações, até que para Jesus voltar, mas tem um papel específico que Deus deu para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, e que tem a ver com a volta de Jesus para estabelecer seu reino
na terra. Então, nós estamos orando juntos por algo que é de grande importância para nós e para todo o plano de Deus. Deus fez um plano de redenção, está perto da consumação, eu penso que está perto, que Jesus vai voltar em breve, que ele vai consumar tudo, que ele vai pôr um fim a toda essa confusão e trazer o reino de paz e de justiça em toda a terra. Então, nós estamos orando para isso. Então, nós queremos orar por nossos irmãos aqui no Brasil, podemos orar pelas comunidades messiânicas em outras partes, devemos orar sempre pela conversão de judeus em toda parte. E antes de começar a orar, eu queria pedir rapidamente, vocês já ouviram Gilberto Branco, de São Paulo. Eu queria que cada irmão messiânico aqui que está conosco falasse seu nome e a cidade, a congregação de onde você é. Vai nos ajudar, porque nós estamos aqui também representando várias igrejas e congregações no Brasil, mas nós estamos querendo nos unir, nós queremos nos tornar um povo só, um coração só, nós queremos orar para que, como o Gilberto falou, para que as poucas congregações, as dificuldades de alcançar o povo judeu, que Deus fortaleça, que Deus abençoe e que Deus nos use de alguma maneira para ajudar também, né? Então, nós queremos orar e nós queremos estender as mãos, nós queremos estar juntos nessa caminhada. Então, por favor, cada um fale seu nome, os irmãos messiânicos, né, que estão aqui, para que todos possam conhecer e saber. Nós temos vários, graças a Deus, hoje nós temos vários irmãos de cidades diferentes, regiões diferentes, né? Não sei se nós temos messiânicos do Rio Grande do Sul até Nordeste, Norte, acho que não ainda, né? Mas aqui presente. Mas cada um, por favor, fale seu nome, sua cidade, sua congregação, para a gente começar a orar Acho que está mudo. mais por vocês. Tenta falar. Eu sou o pastor Sadir Rachevski, de Cidreira, Rio Grande do Sul. Sou messiânico desde o ano de 1960, desde Curitiba. O irmão Gilberto, armador lá de Curitiba, já me ajudou, já orou muito por mim. E o meu trabalho são cursos para mostrar quanto a igreja deve ao povo sacerdotal, que é o povo judeu. Quando a igreja ora, Deus faz. Salmo 105:40 está o segredo. Oraram e ele fez. Se a igreja orar, Deus faz. Eu criei aqui no Rio Grande do Sul a missão sionista Mateus 10:6, buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a congregação da Armadola nos ajudou muito. Eu e minha esposa escrevemos um livro de impacto profundo, 555 páginas de pura história, tudo isso que o irmão Gilberto falou, e muito mais. As perseguições que eu sofri dentro da igreja. A mesma igreja que me alcançou com o evangelho também quase me matou. Agora, com 86 anos, moro aqui em Cidreira, litoral, a 200 metros do mar, e tenho dado cursos via internet, por causa da idade. Muitos de vocês já ouviram falar do meu trabalho, e eu sou um dos pioneiros que começou a ensinar a igreja a obedecer Mateus 10:6. E amei muito este momento de ver o rosto de alguns de vocês. Tenho mensagens na internet ainda, né? E enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar fazendo. Eu sou duro na queda. Obrigado, irmão Sadir. Mas quem está conosco? Shalom, meus amigos. Eu sou o Rabino Shai. Estou aqui em São Paulo, no Tucuruvi.
e faço parte da Sinagoga Messiânica Talmidei Torá. É uma honra para mim estar aqui, ouvir a palavra do Rabino, que fala da necessidade de nós falarmos principalmente ao povo de Israel, já que Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, fala que o evangelho deveria ser pregado primeiro ao judeu e depois ao grego. Muito obrigado pela oportunidade. Shalom para todos. Shalom, obrigado. Shalom, boa noite. Meu nome é Gustavo Cordeiro, eu estou aqui representando a Kehilat Sarel, do Orochi Jair do Amaral, que teve uma entrevista hoje, não pôde comparecer. Então, Kehilat Sarel é congregação messiânica em Curitiba, Paraná, há cerca de 20 anos já. Muito bom estar aqui, e como foi falado aí, essa ordem do Eterno, né? Essa ordem de Deus de primeiro o evangelho é poder para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego ou das demais nações. Essa importância, né? E essa questão esse conhecimento, né? Essas dicas preciosas do Roshi, que falou inicialmente, sobre como evangelizarmos os judeus, né? É bom que todo aquele que faz parte do corpo do Messias, judeus e não judeus, aprendam mais sobre isso, né? A questão de como usar o nome, algumas táticas assim para não gerar assim aquela barreira, né? Mas é isso então. Muito obrigado aí pela oportunidade. Shalom. Muito bom estar com vocês de novo. Estou aqui também participando, porque o Jair não pôde hoje. E Gustavo, braço direito do Jair na congregação. Muito bom rever o Coach Gilberto Branco, um homem de sabedoria, e que o Senhor nos conduza, né? Nos conduza com o poder do Espírito, com purificação, santificação, e que Ele nos traga judeus que precisam ouvir acerca do Evangelho, e também nos leve, aqueles que estão com o coração aberto para isso, porque Ele sabe os judeus que têm algo forte no coração. Então, que Ele nos conduza nesse caminho que é muito importante também. Muito bom, obrigado. Ricardo Sampaio aqui de Curitiba, também sou daqui, Relato de Sarel, congrego com a Estela, o Jair, o Gustavo, estão presentes aí, tá? No vídeo. Agradeço também a oportunidade, estamos sempre aprendendo cada vez mais, né? E estou muito feliz de estar participando também desta reunião e congregando lá com os irmãos daqui, Relato de Sarel. Muito obrigado. Shalom. 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 Eu sou o Fábio Carioca, estou aqui representando o Rabino Mateus, o Rabino Marcelo, do Ministério Ensinando Sião. Fiquei muito feliz com essa palavra, né? Sabemos que a base dela é Efésios 2, é muito forte, né? Essa união entre gentios e judeus que possam crescer como um corpo bem ajustado. Essa é o chamado que Deus tem colocado no coração de cada um de nós, e que possamos seguir firmes, né? Todos nós em Yeshua, crescendo judeus e gentios, crescendo como um corpo bem ajustado, para que haja manifestação de Deus na terra. Shalom, shalom, pessoal. Shalom, brahá. Shalom, irmãos. Meu nome é Klaus, estou como Rosh, no lugar que abriu com a passagem do Rosh Moisés, da nossa congregação Keilat Ahavat Adonai. Estamos gratos por participar deste movimento, e algo que o Eterno nos confiou, estamos firmados no propósito, guardando o propósito de servirmos para aquilo que o Eterno nos designou. Nos alegramos de estarmos aliançados em Yeshua, e que foi por intermédio do sacrifício dele, os demais sacrifícios foram validados diante do Eterno. Então, nós estamos no caminho certo, e isso ninguém nos tira. Que o Eterno nos abençoe. Shalom. Shalom, que alegria. Eu sou o Pierre, faço parte do presbitério ali, cooperando com o Rosh Klaus.
estamos aqui em Curitiba fazendo o trabalho que o senhor tem designado, nesta visão mesmo, junto com outros irmãos, com os irmãos da Sarel, aí, né, da Kehillat Sarel. Esse desafio muito grande que temos aqui, é uma cidade onde temos muitos judeus, e eu particularmente creio que nós, nos próximos anos, agora, breve, creio que mesmo nesse ano, teremos alguns momentos especiais com os nossos irmãos judeus ortodoxos. Eu, particularmente, tenho alguns relacionamentos e, através de negócios, temos podido começar a dar um testemunho sem falar muito, mas apenas nos posicionando. E eu tenho tratado com um grupo de Israel, e que está vinculado a um grupo daqui de Curitiba, e eles viram que eu sou... pensaram que eu era um cristão, e eu falei rapidamente, né, e reivindiquei e disse, não, eu sou tão judeu quanto vocês, sou filho de Israel mesmo. Eu disse, só estou restaurando minha identidade. Daí um falou em espanhol, daí para mim, e disse, mas você é cristão? Eu disse, não, não sou cristão. Eu sou judeu. E aí eu disse, eu sou um dos judeus que foi roubado na sua identidade bem antes da Inquisição. E com a Inquisição, minha família fugiu para a Europa, depois para a Inglaterra, depois para os Açores e veio para o Brasil. Aí ele disse, mas você então é um cristão querendo ser judeu? Eu disse, não, eu sou um judeu, mas que tenho um entendimento a respeito do Mashiach, diferente de vocês, mas a mesma fé. Aí um outro interrompeu e falou, não, mas eu gostei de você porque você falou antes que estava orando por Israel e estava pedindo luz sobre esses nossos negócios. E eu gostei muito. E como ele sabia que eu vinha de um mundo militar também, né? Eu não seguia a carreira, mas eu fiz algumas colocações e isso chamou a atenção dele. E ele disse, quando vir ao Brasil, quer me conhecer pessoalmente. E um outro que é daqui, já 2 vezes marcou e não pudemos nos encontrar. Então, eu creio, irmãos, que nesses pequenos testemunhos e o nosso amor, sem entrar em questão doutrinária, né, com eles, porque eles são muito rápidos nisso, né, muito preparados, alguns, né? E entre eles, alguns precisam se converter a Deus até, porque estão totalmente... Até um deles falou para o outro, não, você tem que vir para a Torá, você está fora. Então, irmãos, eu creio que temos um grande trabalho, maravilhoso. E junto aos irmãos cristãos que estão nos procurando também, acho que está chegando a hora. E temos muito trabalho aí. Eu fico feliz com esse movimento que os irmãos têm tomado à frente aí. A irmã Ádula aqui faz um trabalho maravilhoso, ligando. Toda a glória a Hashem. Amém. Amém. Olha, Curitiba está bem representado hoje, hein? Bastante gente de Curitiba. Quem mais? Temos Vitória, tem Vitória também. Eu vi Francisco, Rosh Francisco. Shalom, querido Christopher, Adola, todos os nossos irmãos messiânicos, que prazer estar com vocês. Eu vou pedir perdão por não abrir a minha câmera, que eu estou exercendo o meu ministério da paternidade. Estou tentando fazer meu filho dormir, mas ouvindo os ensinamentos aqui dessa reunião. Que bom estar com vocês, um abraço de todos aqui da congregação Hesed Behemet, meu carinho, minha admiração. É bom ver grandes amigos que eu vi aqui no vídeo. Muito boa palavra do Rocha Gilberto, é sempre um prazer ouvi-lo também. Que o Eterno possa abençoar esse ministério nosso, que não é fácil, mas graças ao Eterno, nos ensinamentos do nosso Mashiach, a gente tem permanecido firmes e sabendo que enraizado nele, nós venceremos esse mundo e cumpriremos com a nossa missão. Então é um prazer estar com vocês, e é muito bom a gente sempre trabalhar por essa unidade. Um abraço de todo de Vitória. Gustavo, de São Paulo, do Shear, povo remanescente de Jacó. Feliz por estar aqui. A gente sabe que há um mistério de Deus que encerrou a todos na desobediência. A todos. Mas ele fez isso para usar de misericórdia, para com todos.
e com todos nós que aqui estamos, ele já está usando. Por isso estamos aqui, por isso esta reunião bendita e abençoada. Graças a Dios. Yo soy Pedro, solamente soy un anciano, presido la comunidad Benella Dolonam en Chile. Estamos reconocidos por el Estado chileno del año 2001 como comunidad judía y mesiánica, que es algo medio raro, extraño para los chilenos, pero desde ese tiempo estoy muy agradecido, muy feliz en realidad por estas instancias. Ya conozco algunos años a Christopher, a Dola, llegué yo con ustedes por un hermano que está por ahí, no lo veo ahora, Bayuton. Bayuton estuvo en Chile y se hizo este hermoso enlace. Así que querida comunidad, estoy muy feliz. Quizás yo sé que los tiempos son muy escasos, pero quería tomarme un poquito de la palabra de Gilberto Branco. Cuando en el año 1967 Israel anexa a Jerusalén como capital eterna e indivisible del Estado de Israel, déjenme decir que así como nace Israel para estos tiempos, también nació este nuevo hombre, judíos y no judíos, creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel, el Mesías prometido a Dios, por Dios, a la tierra, al mundo, al hombre, a todo. Él no hace acepción de personas. ¿Hemos andado confundidos? Sí. ¿Nos hemos equivocado? También. Pero una palabra maravillosa de Hashem, que es la que me motiva. Él dice que pasó por alto el tiempo de mi ignorancia. Qué maravilloso es el amor del Santo Bendito. Y quisiera hablar muchas cosas más, lo que el Eterno tiene para esta fecha. Porque ese año, 1967, cuando es anexado, comienza una nueva etapa, unos nuevos momentos en este andar, en este caminar hacia la redención con nuestro Mesías. Yo sé que no tengo tiempo, pero quisiera contar lo que le preguntaron al Santo Bendito. Para tentarlo, le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él dijo, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo corazón. Y dijo algo más. Veaptale areja camoja. ¿Y qué significa eso? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Después les contó una parábola en Lucas 10. Y le habló de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado y que fue herido. Y que pasó un sacerdote y que pasó un levita. Y no lo miraron. Pero vino uno de Samaria, que fue movido a misericordia. Dice que lo tomó, lo curó con vino, le puso aceite, lo echó en su pollino y lo llevó al mesonero. ¿Quién es este samaritano? ¿Quién es este buen hombre? Ese es nuestro Mesías Yeshua. ¿Y a quién tomó? A ese judío, a ese pueblo judío herido y dañado. ¿Y lo llevó dónde? Al mesón. ¿Y quién es el mesón? ¿Quién es el mesonero? Iglesia amada. El mesonero es la iglesia. Yeshua conocía, el samaritano conocía al mesonero y el mesonero conocía, había confianza. Yeshua se quedó un día con su pueblo Israel, guardándolo ahí, en ese mesón. Al día siguiente le dio 2 denarios y le dijo, cuídamelo. Que si pagaste de mal, no te preocupes, gastaste de mal, no te preocupes. Cuando regrese, yo pagaré. Yeshua viene. Y él no es deudor de nadie. La misma Torá o el mismo Brit Hadashah nos dice que un denario representa la paga de un día de trabajo. Eso es un denario. Y Yeshua le dejó 2 a la iglesia. Pedro nos dice, ¿no sabéis que para Dios un día es como 1000 años? Iglesia, Yeshua el Mesías te dejó a este Israel que ha sido despreciado, odiado, perseguido, vivido lo más terrible que es el holocausto. Iglesia, Yeshua te dejó a Israel por 2000 años. Ese tiempo ya llegó. Yeshua viene.
Yeshua va, dice, Él viene y viene pronto. Iglesia, tienes una tarea. Tienes su tarea. Así como el samaritano curó a Israel con vino, iglesia, cura a Israel con tus oraciones. Iglesia, así como el samaritano selló esas heridas con aceite, iglesia, usa el aceite del ayuno para que Israel pronto sea redimido y reconozca que Yeshua es el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque muy pronto Israel va a mirar a ese que traspasaron y van a llorar. Se van a arrepentir. Y el Santo bendito, que es misericordioso, lo va a perdonar. Y Pablo le dice a Romano, y luego todo Israel será salvo. Gracias por el tiempo. El Santo bendito les guarde. El Santo bendito bendiga grandemente a você, a cada uno de vosotros. Shalom ubrahá. Muito obrigado. Shalom. Shalom. Gente, nós avançamos um pouquinho no horário, mas foi muito bom. É uma experiência, acho que para nós, a primeira, assim, a oportunidade que nós tivemos de ter mais pessoas de diferentes comunidades messiânicas juntos no mesmo momento, então foi muito, muito precioso, muito importante. Nós queremos unir as nossas vozes, assim como pudemos ouvir de vários líderes messiânicos, ouvir um pouquinho deles, foi muito gostoso fazer isso, mas agora nós queremos orações de judeus e não judeus. Nós queremos orar uns pelos outros, orar pelo mesmo propósito. Nós estamos todos empenhados nisso, especialmente, né, o nosso foco é que haja conversão de judeus, que haja fortalecimento das comunidades messiânicas, que Deus levante realmente esse testemunho, mas nós gostaríamos de ter orações. Eu quero encorajar irmãos da igreja, irmãos cristãos, mas também irmãos judeus, que também levantem a sua voz em oração. Vai ser muito maravilhoso ter orações subindo ao Senhor de ambas as partes. Então, está aberto, nós queremos realmente ter alguns momentos muito intensos, né, de orar juntos e de crer, como já foi falado, assim, a igreja orando, o povo de Deus orando e orando em união. É uma coisa orar, mas orando unidos. Isso vai nos unir mais e vai trazer um cheiro suave diante da presença do Senhor. Senhor, foi tão comovente como o Rosh Gilberto falou e nos lembrou de 2000 anos que a igreja não entendeu o papel importante e as raízes de Yeshua. Então, Senhor, é a nossa oportunidade agora, nesse século, nesse tempo final, Senhor, de restaurar isso, restaurar as nossas raízes e realmente apoiar com todo o coração os nossos irmãos e líderes messiânicos. Senhor, essa é a família, a tua família, Senhor Jesus. Yeshua, e quanto 2000 anos está esperando para os seus irmãos voltarem. Então, nós temos a oportunidade nesse grupo de segurar e apoiar os braços deles e nós ficar como em retaguarda, Senhor, orando, intercedendo. Venha o teu reino, venha a salvação para o povo judeu, Senhor, que está no teu coração, que tu estás esperando. Muito obrigado por cada líder aqui hoje à noite, cada membro das congregações. Em nome de Yeshua, Yeshua HaMashiach. Amém. Pai, nós cremos que, assim como tu, ó Deus, despertou a tua igreja, mostra ali, revela em Cantares 5, que tu é que desperta a tua igreja, a tua noiva, Senhor Deus, que assim tu faça. Em nome de Jesus, meu Pai, desperta, Senhor amado, o teu povo, o povo judeu, Senhor amado, desperta a igreja gentílica, para que, meu Pai, eles se unam em um só, meu Pai, para que tu venha, Senhor amado, e esse novo homem, meu Pai, que como diz ali,
como disse o Soto, Senhor, que ele começou ali em 67, mas que termine essa formação, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós te clamamos, alarga as tendas, ó Pai, de Jerusalém, dos judeus que estavam ali em Israel, alarga a tenda dos judeus, meu Pai amado, por todos os cantos da terra, alarga a tenda, meu Pai amado, dos judeus, meu Pai amado, em salvação no Brasil, meu Pai. Como nós temos orado, Senhor amado, que tu multiplique, meu Pai amado, a salvação dentro das sinagogas do Brasil e que tu aumente, Senhor, aumente mesmo, acrescente, Senhor amado, salvação nestes lugares, meu Pai amado. É isso que nós temos orado, Senhor, constantemente. E nós te louvamos e bendizemos por essa bela reunião que nós tivemos hoje, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Senhor, a tua palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós colocamos diante de ti, Senhor, o povo judeu no Brasil, nessa hora, na América do Sul, pedindo, Senhor, clamando a ti, nessa noite, que o Senhor envie trabalhadores, Senhor, para colocarem o teu reino no coração de cada um deles, Senhor. Pai, homens, mulheres, Senhor. Tua palavra diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, que eles anunciem a salvação em Cristo Jesus, para que os judeus possam confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Rei eterno, Senhor. E assim a salvação possa entrar no coração de cada judeu. Nós clamamos a ti pela igreja brasileira. Acorda a tua igreja brasileira, Senhor. Acorda os pastores, Senhor, que ainda não têm essa revelação maravilhosa, Senhor. Somos um, Senhor, e queremos, Senhor, a salvação completa de cada judeu no Brasil, cada judeu na América do Sul e no mundo. Assim como temos orado pelo mundo muçulmano, nós oramos da mesma forma, Senhor, pelo mundo judeu. E clamamos a ti nessa hora, Senhor, que teu nome seja louvado, entronizado na vida de cada judeu. Nós oramos e abençoamos eles, Senhor. Abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica o teu nome. Sustenta, Senhor, na força do teu poder. Shalom, shalom, Yerushalayim, Yishlaiv Ohaveisha. Em nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar da tua palavra através dos irmãos messiânicos. Muito obrigado, Senhor. E eu quero clamar o teu nome, que você traga revelação, sabedoria para nós cada vez mais de como anunciar a tua palavra aos nossos irmãos judeus, assim como aos nossos irmãos cristãos também, Senhor. Aos gentios, nós oramos que a tua graça, Senhor, a tua iluminação, Senhor, dá-nos mais revelação desse novo homem que o Senhor quer levantar do judeu, assim como do gentio, Senhor. E nós clamamos e sabemos que você pode fazer, Senhor, na força do teu Santo Espírito, Senhor. Como nós ouvimos aqui, é você, Espírito Santo, que convence os corações de tanto judeu como gentio. É você que faz a obra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós clamamos por essa salvação para nossos irmãos judeus, Senhor, que você libera o teu poder no nome de Jesus, e nós não vamos cessar de clamar até ver isso acontecer, Senhor. E nós te agradecemos por aquilo que já está a começar a fazer, Senhor, na conversão dos irmãos judeus, na conversão dos irmãos gentios para os judeus. Muito obrigado, Senhor, e nós te louvamos por isso e glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro, Senhor, a oração que Yeshua fez, Senhor. Pai, eu oro pela unidade, Senhor, entre judeus e gentios, assim como Jesus orou em João 17, Senhor, que nós sejamos um só corpo, como Ele e o Pai são um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o teu poder,
O poder, Senhor, que na cruz derribou um muro de separação entre nós e os nossos irmãos mais velhos judeus, Senhor. Eu oro para que essa realidade venha para o nosso meio, Senhor. A oração de Jesus se torne uma realidade nesse tempo. E nós, gentios, e os nossos irmãos mais velhos judeus, sejamos um só corpo em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abba, Pai, Senhor, eu agradeço por essa reunião maravilhosa, preciosa, surpreendente. Ó Deus, com um número, Senhor, de irmãos, Deus, messiânicos, ó Deus, que compareceram, que estão aqui conosco, Senhor. Ó Deus, nós vemos aqui, Senhor, a sua boa mão, Senhor, o seu coração, o seu amor, Deus, confirmando o seu intento, ó Deus. Senhor, vem, Senhor, sobre cada líder judeu messiânico no Brasil, ó Deus, e abençoa, Senhor, com força, com alegria, com luz, ó Deus, com revelação, com alcance, ó Pai, ó Deus, com kairós, com favor do Senhor, ó Deus, em Yeshua HaMashiach, nós clamamos, Senhor, de todo o nosso coração, e traz unidade, Senhor, traz unidade, traz a revelação sobre esse movimento, quebra as resistências, Senhor, no coração de cada judeu messiânico, ó Deus, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Deus. Senhor, trabalha no coração ali do Lud, Deus, para que ele se abra completamente, esteja aqui conosco, Senhor. Derrama sobre ele, Senhor, a tua revelação e o teu favor. Ó Deus, nós abençoamos cada um, suas casas, suas famílias, Senhor, e cada área das suas vidas, Deus, e sua saúde, suas finanças e o relacionamento contigo, Pai. Senhor, que nós sejamos um, como tu és um, ó Senhor. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Senhor, faz-nos caminhar nessa jornada a ponto de vivermos as tuas promessas, a tua palavra que diz em Mateus 23:39, Apocalipse 22:20, Senhor, onde a igreja declarará, ora vem, Senhor Jesus, e os nossos irmãos judeus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Senhor, nós estamos clamando pela unidade que existe na Trindade, não só entre os nossos irmãos judeus, messiânicos, não só na igreja, mas também para que caminhemos em paralelo e juntos, Senhor, sem descaracterizar a identidade que o Senhor rege para cada um, para judeus e para gentios, pavimentar o caminho para a volta de Jesus. Tudo isso é novo, nós dependemos do Teu Santo Espírito para fazer isso, mas nós estamos aqui, Senhor, para trabalharmos juntos, em paralelo, para preparar o caminho para a volta de Jesus. Nos dá os meios, Senhor, nos dá, Senhor, o conteúdo, nos dá estratégia, Senhor. Nos reúne, Senhor, estrategicamente com aqueles que irão praticar essa parceria, Senhor, promovida pelo Teu Santo Espírito, inspirada pelo Teu Santo Espírito. Nós desejamos isso, nós ansiamos por isso. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós desde já Te agradecemos, Senhor, por nos orientar, por nos ajudar, Senhor, nesta jornada. Amém, Senhor. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que por tua palavra faz aproximar a noite, Senhor. Nos possibilita esse encontro na unidade do nome do teu Filho, Yeshua. Exaltado e santificado seja o teu grande nome, Senhor, no mundo que tu criaste por tua vontade. Queres estabelecer o teu reino, determinar o ressurgimento da tua redenção e apressar, Senhor, o retorno do teu ungido, no decurso da nossa vida e no decurso da vida de toda a casa de Israel, prontamente em tempo próximo, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, nos colocamos como pequenos diante de ti, Senhor, um Deus tão grande que não pode ser medido. Dependemos da ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos luz para a igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz para toda a casa de Israel.
em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Yeshua, Pai, te agradeço mais uma vez por essa noite aqui, Senhor. E eu quero orar em especial aos líderes das congregações messiânicas no Brasil, principalmente, e fora, Senhor. Aqui no Brasil, Senhor, que o Senhor venha fortalecer os Roshim, os líderes dessas comunidades, Pai, com a Tua graça, guardar a família, Senhor, de cada um deles, a fé, Senhor, a saúde espiritual, física, Senhor, de cada um, da alma de cada um deles, da sabedoria, Senhor, em nome de Yeshua, Pai, que a gente venha crescer, Senhor, no amor do Pai, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor, para dentro, Senhor, desse amor, Senhor, manifestarmos a presença do nosso Deus, Pai, em nome de Yeshua. Então, segundo as riquezas da sua glória, Pai, nos conceda, Pai, sermos cheios com o teu poder, Senhor, no nosso homem interior, e que o Mashiach, Yeshua, habite pela fé em nossos corações. Que nós, os judeus messiânicos, Pai, as lideranças judaico-messiânicas, junto com a igreja, estejamos todos arraigados e fundados em amor, e possamos perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecendo mais e mais do amor do Messias, que excede todo o entendimento, e que sejamos cheios de toda a plenitude do eterno de Israel, Senhor, e aí venhamos a estar, Senhor, como aquele grão que morre, Senhor, no local em que foi plantado aquele grão de trigo, e que venhamos a dar muitos frutos, Pai. Aumenta a nossa sabedoria, Pai, para alcançarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que é o Senhor quem faz a obra, Senhor, mas move em nossas mentes, nossos corações, as lideranças judaicos, messiânicas e a tua igreja em geral, Senhor, judeus e não judeus unidos no Messias, que possamos crescer em unidade e estarmos firmes no teu amor, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Eterno, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, por essa reunião nessa noite. O Senhor está nos mostrando algo pequeno, mas que pode crescer ainda mais. Obrigada que nessa reunião a gente pôde experimentar o que é a unidade. O que é a unidade, Senhor, entre judeus, messiânicos e gentios, crendo num só Senhor, o Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, meu Deus. Te agradeço de todo o coração, Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Obrigada que entre nós já não existe muralhas, Pai. Os que estão reunidos nessa noite, e nós estamos querendo também dar uma palavra profética, que essa unidade ela se espraia em todo o Brasil, Senhor, na América do Sul, em toda a Europa, Ásia, África, Senhor, lá no Oriente, Senhor, que nós podemos ser pessoas que construam pontes para unirmos, Senhor, e que todas as muralhas sejam quebradas, destruídas, Senhor, todo preconceito, Senhor, e que sejamos um corpo bem ajustado, Senhor, com juntas e ligamentos, Senhor, em alinhamento com a Tua palavra, em alinhamento com a Tua verdade, em alinhamento com o ensino de Jesus, que a nossa vida seja verdadeiramente alicerçada em Ti. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa reunião nessa noite. E em nome de Jesus, que cada um, Senhor, dos judeus messiânicos, dos rabinos, Senhor, das congregações messiânicas do Brasil, possam verdadeiramente experimentar como é bom crer e confiar no Senhor, que está fazendo maravilhas. Obrigada, meu Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, derrame bênção sobre todos nós. Amém, Pai. Eterno, nós te agradecemos e, ao mesmo tempo, nos submetemos ao Senhor, já que estamos como uma parte tão pequena, mas que é importante, do teu corpo, reunidos com um propósito que foi movido pelo Senhor.
Agora pedimos a tua graça, a tua misericórdia que nos alcance, que nos perdoe toda e qualquer vaidade, todo e qualquer atrapalho de nossas almas ou de que fazemos, Senhor, equivocadamente, que o teu Espírito ministre sobre nós, nos dando discernimento para nos alinharmos à tua santa Torá, para que, então, Yeshua possa realmente resplandecer através de nós. E, Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós temos disposição, estamos aqui, Senhor, com uma pequena fração do teu grande exército. Mas, Senhor, nós clamamos, nos auxilie, nos desperte. Queremos, Senhor, praticar, começar a nos mover, conforme foi orado pelos teus servos e servas, pedindo, Senhor, que o Senhor nos encha de amor. O Senhor tem nos enchido, agora queremos nos mover na prática, entre nós e também entre e com os que serão o alvo e são o alvo das nossas orações e das nossas ações. Bendito sejas tu, Senhor, o Deus de Israel, que nos chamou para essa grande missão. Nós nos sentimos privilegiados, Senhor, e estamos tocados por o Senhor. E nós declaramos o nosso amor a ti e ao seu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém. Senhor, quero agradecer por essa noite, quero agradecer por cada um que está aqui, eu quero agradecer por tudo que o Senhor colocou nos nossos corações. Nós te apresentamos tudo isso pela fé, sabendo que o Senhor foi o Senhor mesmo que colocou tudo isso nos nossos corações. Pai, eu quero também te apresentar outras coisas que foram citadas aqui. Quero pedir por sabedoria e discernimento sobre a vida dos Rosh e sobre os outros professores de cada sinagoga, que têm visto tanta gente confusa. Então, Senhor, oramos para que o Senhor continue dando da sua sabedoria, para que as pessoas que estão confusas sejam tiradas da confusão, que os roches, os professores, venham com sabedoria, discernimento, palavra rema, trazer aquela palavra do Senhor, da Torá, de toda a Bíblia, Senhor, para que os confusos não estejam mais confundidos, Senhor, para que nem judeus venham negar Yeshua, nem gentios venham negar Yeshua, Senhor, mas para que todos permaneçam na tua verdade. O Senhor é a verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, nós queremos também pedir para que o Senhor continue restaurando, não apenas salvando, né, as ovelhas da casa de Israel, mas também restaurando, Senhor, onde muitas vezes os próprios judeus não conseguem se identificar com a sua identidade, não conseguem aceitar de onde vem por causa de toda a rejeição. Nós oramos, continua restaurando, continua salvando, Senhor, libertando e curando. Senhor, eu quero pedir também para que o Senhor continue dando graça para o seu povo, que muitas vezes estão neste século, nesse tempo, como Esther. O Senhor os levantou nesse tempo, o Senhor os levantou em 2023, nessas décadas de vida dos judeus messiânicos, para anunciar, muitas vezes, para judeus e gentios a tua salvação. Então, Senhor, continua levantando-os, como o Senhor levantou a Esther, como o Senhor levantou a Mordecai, Senhor, para que dentre todos os povos onde há judeus, Senhor, que a tua palavra chegue, como o Senhor enviou a Saul e a Barnabé, Senhor, continua enviando os judeus messiânicos para todos os cantos do mundo, Senhor, e através dele multiplicando congregações de seguidores do Senhor, daqueles que te ouvem e creem e se submetem ao Senhor e à sua palavra. Senhor, nós queremos continuar pedindo a sua bênção sobre a unidade, Senhor, que sejamos libertos de tudo aquilo que muitas vezes nos leva a nos dividir e que possamos andar na unidade do Senhor. Às vezes temos que fazer assim, um esforço, mas Senhor, onde não conseguimos, vem e nos apoia com teu Espírito, vem e socorre-nos para que sejamos uma igreja forte, uma igreja unida. Senhor, eu quero pedir também por esse ministério do TJC2, Senhor, pedindo para que o Senhor continue dando sobre eles graça e favor, para continuar fazendo essa ponte entre judeus e gentios, muitas vezes até congregações judaico-messiânicas e gentios, Senhor, e a tua igreja. Então, sobre tudo isso, todos nós oramos pela fé e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Yeshua.
Eterno Deus e amado Pai, em nome de Yeshua, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos reunidos nesta noite como corpo do Mashiach, com a participação, Senhor, a presença dos nossos irmãos cristãos e judeus messiânicos, Senhor. Queremos te louvar, que o Senhor nos aproxima para um novo propósito, Senhor, sermos um em Ti, Senhor. Assim como foi o desejo de Yeshua, sejamos um em Ti. Eterno Deus, que o Senhor continue operando este mover, esta aproximação, Senhor, e que o Senhor nos dê a liberdade para contribuirmos com o que temos no alcance e na alçada, sejamos todos para o louvor da Tua glória, Senhor. Eterno Deus, te agradecemos por cada um dos irmãos que nos precederam na fé e que nos ajudam a nos firmar no propósito e no chamado. Queremos agradecer pelo bom testemunho dos irmãos e do carinho e o amor que recebemos de cada um deles. Assim pedimos que a Tua bênção repouse e avance neste sentido, nós possamos nos aproximar mais e mais e sermos para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos agradecidos por essa noite, por esse encontro, e pedimos a Tua bênção em nome de nosso Senhor Yeshua. Amém. Entramos na Tua presença e estamos Te adorando em espírito e em verdade, e na beleza da Tua santidade, por esta união. Muitas vezes nos sentimos como Elias, pensando que estamos sós, quando na verdade tens separado um grande exército de homens e mulheres fiéis a Ti, para ensinar que só o Senhor é Deus, o Deus da palavra, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que faz. E a nossa oração, Senhor, faz mais forte esta união. Que sejamos, Senhor, como muitas varas unidas na busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Desperta o Teu povo, concedendo-lhe, Senhor, uma força pelo Ruach, para que com ímpeto possamos avançar. E nisto serás honrado e serás glorificado. No nome de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amém. Eterno, quero colocar diante do Senhor, junto com os irmãos, a vida do Rabino Shulam e sua esposa, aos quais tem abençoado, através do seu ministério, a tantas nações e alcançado, inclusive, as nossas vidas. Somos frutos também, eu particularmente, a nossa Kehilá, a Sarel e outras tantas comunidades que o Senhor tem levantado, inclusive de gentios, em toda a terra. Nós queremos abençoar a saúde desse irmão, desse teu servo em Jerusalém, que o Senhor renove as suas forças e fortaleça, não só ele, mas todos aqueles que estão neste ministério em Jerusalém, e com ele e outros também que não estão juntos. Mas, Senhor, fortalece o teu servo, ele tem se esforçado e tem pedido, Senhor, nossas orações, e nós queremos, como uma parte que está unida nesse propósito, abençoar a vida do Rabino Shulam e a sua casa e o seu ministério. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Nós sentimos, Senhor, aqui a Tua unção. Eu sinto aqui o Teu aquecimento espiritual no meio da união de todos esses irmãos. Eu posso sentir a Tua unção aqui. E a respeito de Israel, Senhor, nós queremos fazer lembrar o Senhor da Tua própria palavra e declarar a Tua palavra que diz: porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra, e então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa,
e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu, o Senhor, pessoalmente, outorguei aos vossos pais e antepassados, e sereis de fato meu povo, e eu serei o vosso Deus, porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. Nós queremos fazer o Senhor lembrado. Nós queremos encher as tuas taças com as nossas orações e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso clamor, que o clamor de cada intercessor nasça do fundo da alma até se transformar em orações líquidas, em formas de lágrimas, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo Israel, nós abençoamos os judeus messiânicos aqui presentes, queremos dizer, vocês não estão sozinhos, queremos dizer, o Espírito Santo está sobre vocês, queremos dizer que o Senhor, nos últimos dias, encherá a terra de fome e de sede, e Israel virá sedento à fonte das águas vivas, que é o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eli Ticuna, ele está aqui conosco, ele é da tribo Ticuna, lá no oeste de Amazonas, quase em Colômbia, e ele descobriu recentemente que foi um judeu messiânico que evangelizou o pai dele, e evangelizou a tribo Ticuna. Então, ele é fruto, junto com nós, ele é fruto e toda a sua família, mas foi um judeu messiânico que trouxe o evangelho, que trouxe a Torá, o entendimento para a tribo Ticuna. Foi uma das pessoas, não é ele? Então, vamos só para encorajar vocês, porque o seu labor não é em vão. Amém. Muito bom. Daria para continuar bastante tempo ainda, mas foi muito rico, maravilhoso, vozes subindo a Deus, nós queremos intensificar isso mais. Lembrem que, em geral, eu acho que só talvez o mês de maio nós vamos fazer na segunda semana, mas em geral nós vamos fazer essa reunião na primeira segunda-feira do mês. A gente vai sempre lembrar vocês, mas eu queria realmente pedir, essa reunião não é para ser uma reunião única, é para ser uma reunião contínua. Cada mês nós nos entrosando mais, tendo mais irmãos messiânicos e não messiânicos juntos, formando esse corpo, formando esse coral, formando essa voz única para Deus. Então, separem, é dia 3 de abril, é o nosso próximo encontro. 3 de abril, primeira segunda-feira do mês de abril, estaremos juntos e todos são convidados. Nós temos também uma reunião, nós estamos fazendo isso na segunda-feira, porque a maioria dos irmãos messiânicos não tem outros compromissos no sábado, no Shabat, mas nós temos nesse próximo sábado, dia 18, nós temos também uma reunião de intercessão às 9h30 da manhã, então estaremos juntos também, continuando a orar, a interceder nesse mesmo sentido. Então, shalom a todos, que Deus abençoe, que o Eterno continue abençoando, nós somos muito gratos, muito enriquecidos pela presença de cada um, mesmo que todas as pessoas que não tiveram tempo, não puderam abrir o microfone e orar, mas sua presença aqui é muito importante. Cada pessoa que participou, cada pessoa que uniu seu coração. Obrigado, Gilberto, por ter compartilhado conosco. Obrigado por cada um dos irmãos que se apresentou. E nós estamos saindo com corações cheios por causa da bondade do Senhor e por
enxergarmos algo que Deus está fazendo. Estamos Amém. caminhando rumo ao novo homem, graças a Deus.